Voltamos do rápido intervalo e estamos aqui com o presidente do Clube de Engenharia de Goiás e com o professor Brandão. Vamos voltar para as perguntas? Professor Brandão, qual foi o atleta ou referência que mais inspirou o senhor no basquete? Primeiramente, foi um técnico na minha infância, o senhor Gilberto Guerra, o Betinho Guerra, que me incentivou, né, além dos meus pais, que me oportunizaram praticar o esporte desde criança. E na minha adolescência foi o professor Baroni, um carioca que veio para Goiânia fazer um desenvolvimento do trabalho de iniciação esportiva aqui na cidade e que me deu abertura para me ter muitos conhecimentos da modalidade. E atleta mesmo foi o Oscar, né, que a gente teve como exemplo aí, pude jogar contra ele em 2 brasileiros. Tudo isso me incentivou muito também, que foi uma referência. E presidente Douzanã, como o senhor se tornou presidente do Clube de Engenharia de Goiás? Na realidade, eu fiquei fora de Goiânia durante 27 anos. Né? Eu nasci na cidade de Anápolis e vim para Goiânia fazer o científico no liceu, depois prestei vestibular para engenharia, me formei aqui em Goiânia em 1971. Porém, em 1977, eu fui para Belém do Pará, né? Depois de Belém do Pará, eu me transferi para São Paulo. Fiquei em São Paulo até 2004. Então, em 2004, eu voltei aqui para Goiânia e já em 2007 eu me candidatei a presidente do Clube de Engenharia e fui eleito nessa ocasião. Tá? Então, de 2007 até 2011, eu continuei como presidente do Clube de Engenharia. Depois, como na época você só poderia ser eleito por uma vez, né? Então o tempo nosso era de 4 anos. Aí mudou o seu estatuto e passou agora a ser um tempo indeterminado. A gestão anterior ficou por 8 anos. Então agora em 2021 me candidatei novamente, até teve uma chapa concorrente, mas logramos êxito nas nossas propostas, né, que você tem que ter uma proposta realmente robusta, consistente e que dê credibilidade aos nossos associados. Então, fui reeleito em 2024, né, e agora finda o meu mandato no final deste ano de 2026, 31 de dezembro de 2026, então já estou encerrando esses meus 4 anos de mandato. Professor Brandão, como foi jogar com o Oscar Schmidt? Tá, eu fiz parte da seleção goiana com quase 16 anos de idade, da seleção que era juvenil, de 18 anos. E isso, o enfrentamento com equipes de São Paulo, Rio, o Rio na época chamava Estado da Guanabara, né? Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, isso foi um momento muito rico na minha vida, né? Eu tenho, a minha altura hoje é 1,87 m. A gente jogar com atletas de 2 metros, 2,5 m, já chegavam rebentando na quadra, né? Isso nos assustava muito. Então, o primeiro impacto que eu tive jogando contra essas equipes que o Oscar jogava era amedrontador, viu? Talvez seja igual às equipes hoje enfrentar o Raptors. Professor Brandão, o senhor lembra do primeiro time que treinou ou da primeira turma de alunos? Como foi essa experiência? Em 1987, eu fui chamado para trabalhar no Clube de Engenharia, né, como funcionário do clube, e com 2 alunos. E eu me lembro que um deles tinha problema de uma doença nos ossos, que os ossos dele quebravam facilmente. A mãe queria colocar no basquete, mas como assim, basquete? Eu fui dar aula para ele com o maior medo. Lembro do garoto, chamava Newton, há 37 anos. E fui dar aula para ele com medo de machucá-lo, né? Passar a bola para ele com medo de machucá-lo. Então foram experiências muito ricas na minha vida, né? Trabalhar com o ser humano, trabalhar com criança e com a psicologia que a gente tem que usar, né? Com a forma de dinâmica que tem que ser usada de trabalho. Então tudo isso nos traz muitas experiências ricas, né? Que isso
faz a formar o profissional que eu sou hoje. Presidente Dozana, quais são as principais responsabilidades de administrar um clube com tanta tradição? As responsabilidades são inúmeras, né? Primeiro que você tem que ter o clube em funcionamento, né? É como se fosse um hotel 5 estrelas, nada pode estar estragado lá. Se uma cesta de basquete estiver ruim, já vem a reclamação de todos os basqueteiros, né? Então, administrar a sauna, administrar todo o patrimônio que tem no clube não é uma tarefa fácil, mas nós trabalhamos no sentido de manter tudo isso em dia. E outra coisa que eu me preocupo por demais é com as finanças do clube. Então, nós temos que ter um fluxo de caixa equilibrado. Hoje nós gerimos aí um recurso na ordem de 15 milhões ano, né, que são mais de 1 milhão e 200 por mês, né? Isso requer muita responsabilidade e, como é a entidade de classe, a exigência dos nossos associados são grandes, que todos são donos, né? E nós temos sempre que trabalhar promovendo o clube no sentido de trazer o máximo de melhoria para os nossos associados e de maneira a deixar o associado, não somente os seus convidados, né, satisfeitos com tudo aquilo que a gente está fazendo, mas também deixar cada um realmente encantado com o nosso clube. Então chega lá e fala assim, pô, que clube organizado, quantas coisas boas tem aqui, né? E a gente não sabia. Nós temos até casos de associados que ficaram mais velhos e tudo, que não vão ao clube, às vezes fica 2, 3 anos sem ir, a hora que eles chegam, né? Então, ver aquele clube maravilhoso, pô, não imaginava que tinha tanta coisa assim, né? E o fluxo de caixa, como disse, tem que ser equilibrado e as nossas receitas têm que ser iguais às nossas despesas. Então, se nós temos um superávit financeiro, nós temos que aplicar em melhorias para o clube de areia. Então, ele não pode ter resultado financeiro em cada uma das gestões. Professor Brandão, quais são os fundamentos básicos do basquete que todo iniciante precisa aprender? Olha, Arthur, a gente dá oportunidade, né? Acho que as oportunidades que são dadas aos nossos alunos, aos interessados, ela traz inúmeras deficiências de muitos alunos que às vezes não tem uma coordenação motora, não tem uma psicomotricidade, não tem uma lateralidade, né? Às vezes, no basquete, você tem muitos movimentos de impulsão, de marcação, de ataque, defesa, que requer tudo isso, né? Essa lateralidade, essa psicomotricidade, coordenação motora. Então, esses fundamentos são básicos. Agora, com bola, é drible, né? Não tem como. O drible e o passe são fundamentais para você ter uma boa sequência de jogo e chegar ao ponto de atingir a cesta. Presidente Dozana, quais dificuldades o senhor enfrentou ao assumir a presidência de um clube tão importante? Como eu disse, o Clube de Engenharia é a entidade de classe sem fins lucrativos. Então, tudo que a gente ganha, a sobra que a gente tem, nós temos que fazer investimentos, né, fazer melhorias no clube, de maneira a ter a contabilidade fechando receita versus despesa. E uma das grandes dificuldades que eu tive foi nessa minha atual gestão, quando assumi em 2021, em função muito da questão da Covid, né? Então vários associados deixaram de comparecer ao clube, né? E com isso o clube não teve assim, aquela condição de desenvolver aquilo que, né, dentro do momento de normalidade, ele sempre desenvolveu. Então eu peguei o clube com a situação financeira não muito adequada, né? Tivemos que fazer um trabalho imenso no sentido de reverter essa situação. Então, o que nós recebemos hoje, nós já transformamos em termos financeiros em resultados positivos, tanto é que até
pela pandemia, isso em 2020, o faturamento do clube caiu assim de 6 milhões e meio para 3 milhões e 900. E hoje nós estamos falando em cifras, nesse meu 4º ano de gestão, de 15 milhões anuais, né? Então, é um salto de qualidade que nós tivemos. Professor Brandão, o basquete exige muito trabalho em equipe. Como o senhor ensina isso para as crianças? Primeiramente, a disciplina, né, o respeito, ele é fundamental, né, para a criança sentir o espaço que ele ocupa, ao mesmo tempo ter confiança de acreditar no colega, poder passar uma bola para ter bons resultados, né? Então é fundamental que a gente ensine ao respeito, né? Respeito ao próximo, respeito ao companheiro, respeito ao adversário, e isso traz para ele próprio, para a criança, uma forma de lidar com as dificuldades, né? Porque à medida que você acredita que você é capaz, acredita que o seu colega é capaz, então as lideranças elas acontecem naturalmente dentro de quadra. E isso fortalece o fator equipe, né? Presidente Douzana, o clube possui quadras ou espaços específicos para a prática de basquete e outras modalidades? Sim, e é um ginásio poliesportivo maravilhoso, né? Onde o professor Brandão dá suas aulas de basquete, nós temos os professores também de vôlei, temos de futsal, né, no ginásio poliesportivo. Além do mais, nós temos o Templo da Peteca, que é um dos melhores templos do Brasil, né? Então, você com painéis eletrônicos e tudo sempre muito bem cuidado, e temos as quadras lá de futevôlei, de futsal, né? No Templo da Peteca tem o pickleball também, que é uma atividade hoje que está graçando no mundo inteiro, né? Está havendo uma concorrência bastante grande. Então, esses espaços, né, o clube oferece, a questão também da natação, nós temos uma piscina semiolímpica, onde os alunos de segunda a sexta praticam lá natação, está assim, assumindo posição de destaque no cenário nacional, né? Então, enfim, tudo isso aí é o que o clube tem a oferecer. E eu vou dizer também, aqui na presença do professor Brandão, que eu também sou jogador de basquete, apesar da minha altura nos altos dos meus 1,72 m. Vou passar a bola. Mas aí você tem que ser igual o mosquito da seleção brasileira, né? Você tem que ser rápido e deslocar de um lado para outro e tudo para fazer aquela triangulação, né? E fugir do marcador, né? Você pega o marcador aí de 1,86 m, 2 metros de altura, como lá em São Paulo eu jogava basquete. Então, contra pessoas da seleção brasileira, eu jogava pelo paulistano, né? Então, tinha aqueles craques do passado, Carioquinha, a Mauri, enfim, tive um privilégio, né? O Sucre, que era conhecido lá no Monte Líbano como Neném, né? Nós tínhamos um campeonato interclube. Então, isso aí, poxa, eu tive esse privilégio de conhecer todas essa força do basquete brasileiro, inclusive o Oscar Schmidt, né, que nós fomos campeões pan-americanos, e o Mão Santa, como era conhecido, foi que levou esse campeonato, praticamente carregou a nossa equipe, mas não querendo desmerecer que todos foram brilhantes nessa conquista. Professor Brandão, na sua experiência, o esporte pode ajudar na disciplina e no desempenho escolar das crianças? Sim, o esporte, na realidade, ele traz toda uma organização, né? Regras, comportamento, né? Respeito. Isso tudo faz com que na escola também tenha um desempenho melhor, né? Eu vejo com os pais de alunos, muitos deles que nos pedem para poder ajudar com os filhos que estão mal na escola. Então, o basquete nosso, a gente prima por estar também aluno bem na escola, né? Não pode ser só bom no basquete, tem que ser bom de caneta também para ser um bom aluno de basquete. E isso tudo a gente cobra deles, viu? No dia a dia, a postura que a gente vê em relação à própria nota, né, nas escolas, né? Porque
Muitos deles recebem frequência do basquete para não fazer educação física na escola. E isso também a gente acompanha as notas dos alunos. É muito legal essa familiaridade que a gente tem com os pais e os alunos. Presidente Bolsonaro, como o clube se mantém ativo e relevante após tantas décadas de história? Não, em primeiro lugar, você tem que conservar os sócios, né? E fazer com que não haja um êxodo dos associados. Pelo contrário, então aqueles que estavam inativos em função da pandemia, nós estamos trazendo todos de volta, né? No total, nós éramos, na época, 2.300 associados, isso caiu para 1.100 associados, então menos da metade daqueles que frequentavam o clube, que era associado ativa, daí até em termos da pandemia a gente ter um decréscimo de receita bastante grande. Então, para nós mantermos, primeiro, é a manutenção adequada, são os meios de comunicação que nós mostramos para toda a sociedade, né, as nossas disputas, os nossos campeonatos nas diversas modalidades esportivas e o nosso famoso Happy End, que toda sexta-feira a gente leva um conjunto, né, que é um momento de convívio social, né, e que tem todas aquelas sociedades que são frequentes a esses eventos nossos, e principalmente, um ponto-chave é que nós não podemos trabalhar no vermelho. Então nós temos que ter um lastro de recurso suficiente para enfrentar qualquer adversidade que venha a ocorrer. Então, o nosso fluxo de caixa, de janeiro a 10 anos, ele sempre está positivo, e isso faz com que a gente faça mais investimentos também e que dê a manutenção adequada em todas as áreas do Clube de Engenharia. É o que eu falei, recentemente nós fizemos a brinquedoteca em termos de manutenção. Professor Brandão, qual foi a maior alegria que o basquete já proporcionou na sua carreira? Olha, Arthur, eu posso dizer que eu sou abençoado por ter um trabalho tão rico em alegrias, né? Você falou de uma alegria, não é só uma, né? Todo dia a gente tem uma alegria de poder ensinar, de poder receber um aluno, mas eu tive algumas alegrias na minha vida que foram muito significativas. Numa época que eu dirigia a seleção goiana de basquete em cadeira de rodas, do qual eu fui campeão sul-americano como técnico dessa equipe, e vice-campeão brasileiro também, do qual depois fiz parte para ir para a Paralimpíada de Atlanta. Então foram momentos no basquete, não só no cadeira de rodas, mas no basquete convencional, que me fez ser a pessoa que sou hoje, né? A resiliência que a gente tem como um ser humano, a postura que a gente tem como comando em estar à frente de uma equipe, seja ela como atleta, seja ela como um próprio dirigente, isso não teve como mensurar essas alegrias. Eu posso dizer que foram várias, como técnico da seleção goiana de basquete, sub-16, que fui para 2 brasileiros. Então, teve muitos momentos. Eu posso dizer que o esporte me proporciona até hoje alegrias imensas, que acho que em nenhum outro lugar eu teria. Presidente Dozanam, existe algum projeto futuro para ampliar as atividades esportivas do clube? O projeto, Arthur, o projeto futuro já se faz presente, né? Hoje o Clube de Engenharia participa do Comitê Brasileiro de Clubes, e nós temos 3 atividades lá, que é de natação, de basquete e de peteca, onde nós somos federados, né? E disputamos vários campeonatos, não só aqui em Goiânia, também com equipes de outros estados, de Brasília mesmo. Agora nós vamos participar de um campeonato de peteca lá em Brasília, tá? Então, aí é melhorar sempre, né, as condições para que a gente possa oferecer aos nossos associados e aos nossos alunos nessas diversas modalidades esportivas, né, para que eles tenham realmente
tudo que possa melhorar para que eles pratiquem com maior eficiência, com maior eficácia, para obter a real efetividade nessa prática desses esportes. Professor Brandão, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou como treinador ao longo desses 39 anos? Ora, os desafios no esporte amador são inúmeros, né? Desde o apoio, que passamos muitos anos sem apoio, né, em relação à própria existência do basquete, da federação e das entidades que compunham o cenário desportivo nosso, e até mesmo o apoio do próprio clube, né, que hoje, ultimamente, nós estamos tendo um respaldo muito grande por parte do presidente, por parte dos diretores de esporte, né, que nos faz sermos vistos a nível nacional, e os desafios não cansam de chegar, né? Desde uma coisa pessoal que você tem, uma perda de um ente querido, de uma mãe, de um pai, e ao mesmo tempo de tudo isso que a gente vive de relações humanas tão conturbadas no dia a dia, né? Então os desafios para continuar na profissão, ele tem que ser de muito amor e Deus na frente. Eu acho que sem isso eu não teria essa vontade de vencer esses desafios. Presidente Douzanan, o clube recebe muitas crianças interessadas em esportes. Como é essa procura atualmente? Sim, ele recebe muitas crianças, assim, dioturnamente, durante a semana, um mês, sempre tem vindo novos alunos, né, de crianças, os pais levam e tudo e descobrem tudo aquilo que o clube oferece nas diversas escolinhas, né? Então passam a se inscrever, tem a carteirinha, né, de praticante daquele determinado esporte. Então, sempre que vem, a gente está acolhendo aquilo que eu falei, até um limite da nossa capacidade de absorção. Eu estimo, o professor Brandão pode dizer, que na área de basquete deve ter pelo menos quantos? Uns 200 alunos. Acho que é por aí, eu vejo as quadras tão lotadas, né, que eu fico assim maravilhado de ver aquela criançada praticando basquete, aquelas do futsal, aquelas da natação, as do futebol de campo também. Então, sempre tem chegado novos alunos para essas atividades no Clube de Engenharia. Deixe um convite para que as pessoas conheçam o Clube de Engenharia e participem das atividades. Não, aí eu espero que toda a sociedade goiana, né, e os nossos associados e amigos de associados que venham conhecer o nosso clube. O nosso clube tem muito a dar, né? Então, cada dia eu dedico 30% do meu tempo na gestão do Clube de Engenharia, no sentido de promover o que vem a existir de melhor para as nossas sociedades, para os nossos associados. Então, venham para o Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia espera por vocês. É só ter um associado que promove o convite para cada um, né? Porque cada convidado que entra tem que ter um associado responsável, né? Então, fica aí o nosso convite para que toda a sociedade goiana, não só goiana, mas também de outros estados, que venha conhecer o nosso grande clube, que é sem dúvida um dos melhores clubes de Goiânia. Fala de novo para o pessoal como se faz para se inscrever no clube. Na realidade, para se inscrever no clube, né, os responsáveis têm que ir até a secretaria, né? Então, com toda a documentação de cada uma das crianças, faz a inscrição, aí comunica também com a nossa diretoria de esportes, né? E eles, por sua vez, entram em contato com os professores, e os professores falando que tem vaga suficiente para que eles possam entrar no Clube de Engenharia, então, de imediato, ele já está inscrito e já começa a praticar o seu esporte. Professor Brandão, para finalizar, deixe uma mensagem para as crianças e jovens que sonham em praticar basquete. Eu, como desportista, como professor, vendo o Dr. Douzanan falando em relação à presença de crianças no clube, a gente vê praças esportivas em Goiânia com um certo volume
de crianças, né, praticando, deveria ter mais espaços públicos para isso, que os clubes, até certo ponto, têm um limite de aceitação, né? Mas a gente está aberto a novas possibilidades de incentivo, está aberto a crianças e jovens que querem aprender, né? O basquete não é um esporte muito fácil, né? Tem inúmeras regras, inúmeros fundamentos que dificultam o desenvolvimento, mas assim mesmo eu vejo que quem vence essa barreira se torna uma pessoa mais alegre. O basquete é um esporte que o simples fato de você tomar uma bola e poder puxar um ataque, fazer uma cesta, é muito significativo na formação, viu? Eu digo isso porque meus filhos foram meus alunos dentro do próprio clube e vejo isso na formação deles, como são pessoas mais equilibradas, pessoas mais capazes de ter noção das dificuldades e poder saber enfrentá-las, viu? Presidente Douzana e professor Brandão, muito obrigado pela presença aqui na Alegria Esportiva. Parabéns, Arthur. Você é muito simpático, viu? Obrigado. Arthur, eu aqui agradeço em nome do Clube de Engenharia pela sua acolhida aqui, pelos questionamentos bastante apropriados, bastante pertinentes, e deu-nos a oportunidade de mostrar o que representa o Clube de Engenharia perante a sociedade goiana. E hoje tivemos um programa muito especial aqui na Alegria Esportiva. Hoje falamos de um clube sobre algo que vai muito além de quadras, bolas e competições. O poder transformador do esporte na vida das crianças e dos jovens. Durante nosso bate-papo, percebemos o quanto o esporte é capaz de ensinar valores fundamentais, como disciplina, respeito, trabalho em equipe, perseverança e superação. Cada treino, cada jogo e cada desafio enfrentado dentro da quadra se torna também uma grande lição para a vida. O basquete, em especial, mostrou-se um esporte que estimula não apenas o desenvolvimento físico, mas também o raciocínio rápido, a cooperação e a confiança. E é um esporte que ensina que ninguém vence sozinho e que o verdadeiro resultado está na união e no esforço coletivo. Também conhecemos um pouco mais sobre a história e a importância do Clube de Engenharia de Goiás, uma instituição com décadas de contribuição para a sociedade goiana, que além de representar profissionais da engenharia, também se preocupa com o desenvolvimento social. A convivência e o incentivo às atividades esportivas foi uma conversa cheia de aprendizado, histórias e inspirações, mostrando que quando o esporte encontra pessoas dedicadas e instituições comprometidas, ele se transforma em uma poderosa ferramenta para construir futuros melhores. Quero aqui agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, o presidente do Clube de Engenharia de Goiás, Douzana, e o professor Brandão, com seus 39 anos de dedicação ao basquete, por compartilhar conosco suas experiências, histórias e ensinamentos. Muito obrigado pela presença de vocês e por contribuir para o programa tão enriquecedor. E você, que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E para ficar por dentro de toda a nossa programação, e a gente se vê no próximo Alegria Esportiva. Tchau!